E o São Paulo encaminhou sua segunda contratação para essa janela de transferências. Vídeo de hoje do canal Tony Nicola traz todos os bastidores dessa operação. Fala também do São Paulo, quem será o substituto de Rui Costa no tricolor? Tem mercado, bastidor, finança. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo encaminhou a contratação de seu segundo reforço nessa janela de transferências que abre em 20 de julho. Primeiro, vocês sabem, Vitor Sá, que já foi até anunciado, atleta que chegou sem custos do Krasnodar. O segundo tem tudo para ser Nilton, volante revelado na base do Botafogo. A operação entre São Paulo e Botafogo está fechada. Os clubes chegaram a um acordo para a troca em definitivo de Nilton e Ferrarese. O Nilton também topou o acordo com o São Paulo, ele vem treinando separado no Botafogo e está super animado com a oportunidade de defender o tricolor. Para que o anúncio da contratação aconteça, falta apenas que Ferrarese e Botafogo cheguem a um acordo, que o São Paulo imagina que acontecerá nos próximos dias. Ferrarese foi por empréstimo ao Botafogo, tem sido titular absoluto por lá, com muito moral. O único ponto que pesa contra esse acordo é o fato de o Botafogo passar por enormes dificuldades financeiras, tem atrasado salários, pagamentos de direitos, uma série de transfer bans. A boa notícia em relação a esse negócio é de que o Botafogo já conseguiu o primeiro aporte da GDA, que vai se tornar a nova dona da SAF botafoguense, o que se imagina que permitirá que atrasos sejam resolvidos. Diante desse cenário, há enorme otimismo no São Paulo de que Nilton se tornará a qualquer momento o segundo reforço tricolor. São Paulo que ainda busca um zagueiro, São Paulo que ainda busca melhorias no seu elenco, mas todas as operações de atletas que cheguem sem custo. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que Mikael, artilheiro do Brasil e jogador do CRB, tem proposta de um time de Israel. O Maccabi Haifa topa pagar próximo aos 12 milhões de reais que o CRB havia pedido para o São Paulo na negociação. Só para recapitular, nessa semana o Tricolor fez uma proposta ao CRB de empréstimo até o fim da temporada com opção de compra de 10 milhões. O CRB disse que a proposta era horrorosa e que só toparia fazer negócio se o São Paulo bancasse 12 milhões de reais, o que está praticamente descartado. Informação exclusiva, o São Paulo tomou uma decisão importante sobre o substituto de Rui Costa. O executivo de futebol do Tricolor que foi demitido não deve ter uma outra pessoa para sua função. Apesar de várias especulações, chegaram a cravar que Edmilson só estava aguardando o fim da Copa do Mundo para virar o executivo de futebol do São Paulo. Também surgiram nas últimas horas as notícias de que Carlos Amodeu, ex-CEO do Vasco e com passagem pelo Grêmio, era uma das opções analisadas pelo presidente Arrim Assis. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma fonte são paulina que disse o seguinte, abre aspas, por enquanto não tem ninguém para substituir o Rui, vamos levando assim. Aí eu quis ser mais específico e perguntei se o São Paulo não pode estar esperando o fim da Copa para fechar com Edmilson, que já foi volante e zagueiro do São Paulo, tem uma carreira muito sólida como atleta e depois como dirigente, tendo fundado o SCA Brasil e mais recentemente se integrando à CBF para a disputa da Copa do Mundo. Abre aspas para essa fonte, não tem nada também sobre Edmilson, chance nenhuma. Percepção que eu tenho a partir das duas respostas é de que o São Paulo vai preferir dar mais autonomia ao Rafinha, que havia sido contratado no primeiro semestre como gerente de futebol, para coordenar as ações entre os jogadores e membros da comissão técnica. A partir de agora, o ex-lateral vai ter a função também de cuidar do departamento de mercado, contratações, renovações, enfim, essa autonomia tem sido dada a ele e as primeiras impressões dos dirigentes, Arrim Assis e companhia, têm sido positivas. Diante desse cenário, Rafinha vai seguir pelo menos até uma segunda ordem. Hora de falar sobre o primeiro jogo definido das quartas de final da Copa do Mundo. Na próxima quinta-feira, às 1h30 da tarde, teremos França e Marrocos, as duas seleções que venceram seus jogos nesse sábado. A França fez 1-0 no Paraguai, com marcado de pênalti apenas no segundo tempo. A verdade é que a França não jogou bem diante de uma enorme retranque e catimba dos paraguaios, bem ao estilo Libertadores da América. Mbappé e Olise foram figuras discretas, com participações pequenas. Olise nem sequer finalizou no gol. Já o Mbappé marcou de pênalti depois de uma falta cometida em Doué dentro da área. O Doué não começou como titular, entrou no segundo tempo, fez bonita jogada, driblou 3 paraguaios e sofreu o pênalti convertido pelo Mbappé. Importante registrar que se a França não melhorar, talvez não tenha vida tão longa quanto eu imaginava. Já Marrocos está classificado para as quartas de final depois de bater o Canadá por 3-0, mas quero te antecipar que o resultado foi enganoso.
A seleção canadense foi melhor do que Marrocos durante vários momentos da partida, mas os africanos se aproveitaram das oportunidades que apareceram para enfiar 3-0 e chegar a 33 partidas de invencibilidade. Nessa sequência, por exemplo, empate com o Brasil na fase de grupos e empate com direito à vitória nos pênaltis contra os holandeses na fase anterior. A segunda quarta de final será conhecida nesse domingo, com o jogo do Brasil contra a Noruega, de quem falo daqui a pouquinho, além de México e Inglaterra, partida que marca a despedida do México da Copa, pelo menos como anfitrião. A cidade do México, o Estádio Azteca, vai receber esse confronto com casa absolutamente lotada e enorme pressão em cima dos ingleses. Acabou vazando o hotel onde os ingleses ficaram hospedados na cidade do México e enorme barulho durante a madrugada para impedir que os atletas dormissem. Dentro do estádio se imagina ainda mais pressão, com o México tentando garantir pela primeira vez em sua história a classificação para as quartas de final do Mundial. Se vencer, pega o vencedor do confronto de Brasil e Noruega, de quem começo a falar a partir de agora. O Brasil enfrenta a Noruega às 5 da tarde desse domingo, no MetLife Stadium, em New Jersey, tentando quebrar 2 tabus. O primeiro deles, nunca venceu a Noruega. A Noruega é a única seleção, entre aquelas que disputam o Mundial com frequência, que nunca perdeu para o Brasil. Foram 4 duelos, com 2 empates e 2 vitórias dos noruegueses. O Brasil também não vence uma partida de mata-mata contra europeus desde 2002. Na oportunidade, vitória contra a Alemanha na final do Mundial, que valeu mais um título brasileiro. Desde então, o Brasil perdeu para a França em 2006, para a Holanda em 2010, para a Alemanha em 2014, para a Bélgica em 2018 e empatou com a Croácia perdendo nos pênaltis em 2022. Carlo Ancelotti não quis cravar o substituto de Lucas Paquetá, que sofreu lesão muscular. As duas opções mais naturais, Danilo, volante do Botafogo, e Martinelli, atacante do Arsenal. A impressão dos setoristas da seleção é de que Martinelli será o escolhido. Importante registrar que no fim da coletiva, o Ancelotti também foi perguntado a respeito de Neymar. E o técnico italiano cravou que Neymar terá minutos e jogará ao lado do Vinícius Júnior. Para falar sobre o São Paulo, que atrasou o pagamento de direitos de imagem dos atletas do time profissional mais uma vez. São Paulo que tem convivido com todos os problemas financeiros nessa temporada, até salários em carteira estiveram com atrasos. O São Paulo não conseguiu fazer o pagamento no mês passado dos direitos de imagem do mês de maio. Os atletas na reapresentação do elenco foram consultar os dirigentes para perguntar o que está acontecendo. E a promessa do São Paulo é de que em até um mês esses direitos de imagem serão quitados. É só importante registrar que o São Paulo conta com 1 ou 2 vendas de atletas nessa janela da metade do ano para colocar seu fluxo de caixa em dia. E em meio a tudo isso, tem uma proposta de R$1,5 bilhão da XP, que funcionaria como uma espécie de empréstimo, com juros de 1,1% ao mês. Esses juros causaram preocupação em várias das pessoas que cercam o presidente Jair Massis. O presidente tem debatido internamente se leva ou não essa história adiante. Com R$1,5 bilhão, São Paulo teria 700 milhões para quitação de dívidas bancárias e o restante para modernização do seu estádio e também para investimento no departamento de futebol. Em troca, a XP, além de emprestar o dinheiro e ter 30 anos para receber numa condição extremamente favorável, ainda passaria a explorar os name rights do estádio tricolor pelas próximas 3 décadas. Só para registrar, completar contando que o São Paulo fechou o primeiro semestre desse ano voltando a ter uma dívida de R$1 bilhão. A dívida que havia caído no último ano de Júlio Casares para algo na casa dos 800 milhões, houve um enorme acréscimo nesses 6 primeiros meses do ano. São Paulo parece absolutamente mal governado. A última sobre o tricolor, contar que Newton deve ser anunciado como reforço do São Paulo nas próximas horas, ainda nessa semana. O acordo com o Botafogo está fechado, Ferrarese vai em definitivo para o Botafogo, o Newton é cedido em definitivo para o São Paulo e os clubes passam a ter percentuais de venda futura em relação aos atletas. Prometo que é para fechar de vez. Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, foi especulado na Universidade Católica, mas rejeitou o convite para atuar no Chile. Fala, turma, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do São Paulo para você que gosta do nosso conteúdo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativa também o sininho das notificações para você receber as principais informações do tricolor paulista. Daqui a pouco tá jogando Brasil e Noruega. Deixa no comentário quanto você vai fazer o jogo de hoje. O jogo vai começar às 5 horas da tarde, né, rapaziada? E para mim, a Noruega ganha de lavada do Brasil de 7-0. Então deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de sentar o dedo no like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!